No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os públicos semelhantes, também conhecido como lookalike, no Facebook e Instagram Ads. Então, se você tem interesse nesse assunto e quer usar essa estratégia para alavancar os resultados da sua campanha, fica ligado! Fala galera, eu sou o Daniel Dalaco aqui da Mirago, e a Mirago é uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce em cursos na prática. Dá uma olhadinha no nosso site que tem muito curso gratuito para você aproveitar, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os públicos semelhantes, tá? Essa estratégia tão importante nas campanhas de Facebook e Instagram Ads. Os públicos semelhantes nada mais são do que você encontrar pessoas novas que são semelhantes a um público que já tenha tido contato com a sua empresa. Então não seria ótimo se você, dono de um estabelecimento comercial, ou um prestador de serviço, ou um e-commerce, conseguisse encontrar pessoas novas muito semelhantes a esse público que já consome de você? É justamente isso o que essa ferramenta no Facebook e no Instagram faz pra gente. Nós vamos entender como é que isso funciona na prática, tá? Eu vou te mostrar passo a passo como funciona isso. E antes de entrar na ferramenta, só dois avisos bem rápidos, assim. Para que você tenha acesso à construção de um público semelhante dentro da plataforma, você precisa, primeiro, ter acesso ao gerenciador de negócios, tá? Uma conta de anúncios, tá? Dentro do gerenciador de negócios. E você tem que ser um administrador dessa conta ou ter uma função de anunciante ou de um analista, tá? Sem isso você não vai conseguir criar o seu público semelhante. O que é interessante, o que é importante a gente falar sobre o público semelhante? O público semelhante, ele deriva de um público de origem. Guarda essa informação que a gente já vai ver na plataforma como isso funciona. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui eu já estou dentro do gerenciador de anúncios, tá? Já na parte de públicos, beleza? Como é que eu chego aqui, Daniel? Olha, pode clicar aqui nessa caixinha, tá? Cheia de quadradinhos aqui. E aí você tem a opção de escolher públicos, tá? Se ela não estiver aqui, pode descer aqui a tela, tá? Você vai achar aqui dentro de anunciar a opção públicos, beleza? Tá bom, estamos aqui dentro. A gente tem a opção de criar, então, 3 tipos de públicos, tá certo? Personalizado, semelhante e anúncio especial. Hoje nós vamos falar do semelhante. Para que a gente crie esse público semelhante, como eu falei, a gente precisa criar primeiro um público personalizado, ou seja, um público de origem. O público personalizado, eu vou clicar nele aqui para a gente ver como é que ele funciona, tá? Eu tenho várias formas de criar um público personalizado. Para a gente criar alguns desses tipos de público, você obrigatoriamente tem que ter um pixel instalado no seu site, tá? No caso, por exemplo, de um público personalizado de site, você só vai conseguir criar se você tiver um pixel do Facebook instalado no seu site, na sua landing page. E aí você tem vários outros, né? Então, lista de clientes. Eu, inclusive, já gravei um vídeo, vou deixar o card aqui para você, dar uma olhadinha se você tiver interesse em como criar um público personalizado baseado em lista de clientes. Tem um vídeo só falando sobre isso. Se você tiver um aplicativo também, você consegue criar um público personalizado. Se você tem uma loja, por exemplo, um estabelecimento comercial, você coleta dados, né, desses clientes, por exemplo, você também pode usar esses dados para criar um público personalizado. Olha, eu quero criar um público no Facebook baseado em todos os compradores que vieram aqui na minha loja, no meu estabelecimento comercial, fisicamente. E aí tem outros, né? Atividades baseadas em vídeos. A pessoa que assistiu um vídeo no seu canal, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, quem interagiu com o seu perfil no Instagram, sua página no Facebook. Se você criou um evento no Facebook para essas pessoas também, você consegue criar um público personalizado. Se você tem campanhas com formulário de cadastro, ou do tipo experiência instantânea. Então tudo isso aqui são possibilidades que a gente tem de criar públicos personalizados. No vídeo de hoje eu quero criar 2 tipos de público personalizado, que a partir deles nós vamos criar então o público semelhante, beleza? Então quais são esses 2 públicos que nós vamos criar? Nós vamos dar um exemplo primeiro de um público de site, e eu também vou criar um exemplo de vídeo. Então vamos lá, vamos começar por site. Vamos supor que você seja um e-commerce, tá? E aí você queira pegar todo mundo que passou por uma URL de confirmação de pedido. Então vamos supor que eu quero pegar todos os clientes que compraram algum pedido comigo nos últimos, 90 dias, e eu quero encontrar pessoas semelhantes a esse público. Então primeiro eu tenho que criar esse público de origem, que são essas pessoas que compraram no meu site nos últimos 90 dias. Então como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o meu pixel instalado, tá? Esse é o pixel de teste de uma conta que a gente tem aqui. Então, e aí eu tenho algumas opções aqui, tá? Eu posso escolher todo mundo que visitou meu site, né? No meu caso, imaginando que eu sou um e-commerce, eu quero
todo mundo que visitou uma página específica do meu site, então eu vou escolher essa segunda opção aqui, ó, pessoas que visitaram uma página da web específica. Isso serve para prestador de serviço também, tá? Então, você tem lá as pessoas que mandaram um formulário de contato para você, e aí você direciona ela para uma página /obrigado. Você pode usar também para criar um público personalizado dessas pessoas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no nosso caso, nos últimos 90 dias, eu quero pegar todas as pessoas que passaram por uma URL que contém por exemplo, obrigado, ou se eu for um site de e-commerce, eu posso colocar aqui /pedido recebido, tá? Você vai ter que ver, obviamente, no seu sistema, no seu site, qual é essa URL, para onde ela é redirecionada. Então eu fiz isso, olha, pessoas que visitaram essa URL específica nos últimos 90 dias, eu quero criar esse público personalizado. Então eu vou criar um público, por exemplo, compraram no meu e-commerce, vou colocar aqui 90 dias, só para eu saber que esse público dos últimos 90 dias, tá? E eu vou criar esse público aqui, beleza? Feito, criou o público personalizado. Eu vou criar o público de vídeo e a gente depois volta para criar o público semelhante. No caso de vídeo, só para a gente entender, a gente também tem a opção de quem interagiu com o vídeo nosso, quem assistiu o nosso vídeo no Facebook e no Instagram, eu consigo criar um público personalizado. Eu tenho várias opções aqui, olha. Aqui interessante, olha, pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do meu vídeo, 10 segundos do meu vídeo, que visualizaram todo o vídeo ou pelo menos 15 segundos. E eu também tenho opções em porcentagem, tá? Então, olha, eu quero anunciar ou quero criar um público de todo mundo que assistiu pelo menos 50% do meu vídeo. Porque se eu tenho um vídeo, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um vídeo lá de 1 minuto, se essas pessoas assistiram pelo menos 30 segundos, essas pessoas minimamente se interessaram por aquele conteúdo. Então, eu posso entender que são pessoas que têm um interesse maior nesse tipo de conteúdo, certo? E aí você pode escolher 75%, 95%, tá? Depende do quanto você teve de visualizações aí no seu vídeo. Quero pegar nos últimos 30 dias, por exemplo, as pessoas que assistiram determinada campanha, e eu posso criar um público personalizado para essa galera, por exemplo. E aí você cria um nome, né, desse público, viu o vídeo, por exemplo, campanha ABC 30 dias. E aqui você tem até 365 dias, tá? Se você passar o mouse aqui, ele dá o tempo máximo. Obviamente, você tem que escolher o vídeo, né? Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar um vídeo da Mirago. Eu vou escolher aqui um anúncio que a gente tem, só para exemplificar. E aí eu falo, olha, eu quero criar um público para todas as pessoas que assistiram pelo menos 50% desse vídeo, tá? Nos últimos 30 dias. E aí eu crio esse público. E eu tenho 2 públicos personalizados criados. E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o público semelhante, tá? Eu vou criar esses públicos semelhantes. E eu posso vir aqui e criar, né, esse público aqui. E lembra que eu falei lá no início, tá? Você precisa de um público de origem. E aí, esse público de origem é justamente esses públicos personalizados que a gente acabou de criar aqui. Eu vou criar, então, esse público semelhante de compraram no meu e-commerce. Tá? Quando eu digitei aqui o nome do público, ele já apareceu, compraram no meu e-commerce, eu vou selecionar esse público. Aqui na localização, eu preciso colocar o país que eu quero criar esse público semelhante. Então, se você está no Brasil, você vai lá e coloca o país, né? No Brasil. Se você está fora, você pode pesquisar pessoas em outros países. Você não consegue colocar por estado ou por cidade, pelo menos não até agora, tá? Pode ser que mais para frente o Facebook mude isso, mas até hoje é somente país. E aí você tem o tamanho do público. Esse 1%, 2% representa o tamanho da base de todos os usuários no Brasil que tem contas no Facebook e no Instagram. Então, 1% desse número seria 1.520.000, um alcance estimado. Quanto menor esse número, mais semelhante as pessoas são do seu público de origem. Se você criar um público de 1%, obviamente elas são mais semelhantes ao seu público de origem do que se você criasse um público de 15 milhões de pessoas, 10% da base. E aqui, ó, uma ferramenta interessante também, você pode criar vários públicos já de uma vez só. Então, em vez de criar um público, 1%, você pode vir aqui e falar, olha, eu quero criar pelo menos 2 ou 3 públicos. E aí ele vai criar para mim o de 1, o de 2 e o de 3. E aí ele vai te mostrar aqui embaixo, ó, 1%, de 1 para 2, mais 1.520.000, e de 2 para 3, mais 1.520.000. No nosso caso aqui, eu vou deixar somente um criado para facilitar, beleza? Então, vou lá, crio o público, e aí ele criou um público aqui de estilo lookalike, né, que é o público semelhante do Facebook. E aí eu vou fazer a mesma coisa para esse público aqui. Eu posso ir lá de novo,
criar público semelhante, dar o nome para o meu público de origem, então no meu caso, viu o vídeo campanha ABC, mesma coisa, né? Mesma lógica, vou deixar um, beleza, criei o público, e aí eu vou ter 2 públicos semelhantes criados. Quis criar 2 tipos aqui para você ter noção que tem vários outros lá que a gente viu, que você pode criar também, tá? Aqui são 2 exemplos, um baseado em pixel, tá? E outro baseado em envolvimento com a sua mídia social, com o seu Facebook, com o seu Instagram, que é o caso de visualização de vídeo. Então você tem outras opções, outras alternativas lá que você pode criar também público semelhante, certo? E aí, beleza, você tá com os 2 públicos criados lá, e aí você simplesmente vai criar uma campanha nova. Estou aqui no meu gerenciador de anúncio, venho aqui em criar uma nova campanha. Vou criar aqui só uma campanha teste bem rápida, só para mostrar como é que funciona. Então aqui eu vou falar que é uma campanha de público semelhante. Vou deixar tudo como está aqui, não vou mexer em nada, vou dar um continuar. E aqui nos conjuntos de anúncio, que é onde você vai criar a sua segmentação, muito bem, aí carregou aqui nos conjuntos de anúncio, né, onde você vai criar a sua segmentação. Eu vou pular toda essa parte aqui, mas é só para você entender. Você tem que ter, obviamente, o pixel, né, instalado, bonitinho, todo configurado. E aí lá no seu público personalizado, você vai procurar os públicos semelhantes que você criou, tá? E se você clicar aqui, você já vai ver, por exemplo, os públicos personalizados e os públicos semelhantes. Se você clicar aqui, ele já vai te mostrar os últimos, né? Então, por exemplo, olha, eu quero usar esse público semelhante, e aí você continua fazendo sua segmentação, tá? Você pode usar na região que você atua, né? Então, no caso de e-commerce, você pode deixar o Brasil inteiro, mas se for um prestador de serviço que atua localmente, você pode ir lá colocar sua cidade, né? No nosso caso aqui, eu vou colocar São Paulo, por exemplo. Você pode ou não adicionar interesses aqui, se fizer sentido para o seu negócio. Vale a pena testar sem interesses, né? Faz um público sem nenhum interesse envolvido, apenas a segmentação aqui geográfica. Você pode criar um outro público para testar com o mesmo público semelhante, colocando alguns interesses aqui para ver o que funciona melhor no seu caso. Então, assim, gente, existem várias e várias possibilidades de você usar um público semelhante para encontrar novas pessoas que são potencialmente interessadas no seu negócio de acordo com o seu melhor cliente, né? Aquele cara que já compra de você, já te conhece. Usem o público semelhante, geralmente entrega um resultado muito legal. Obviamente, você tem que testar no seu mercado para ver se isso realmente funciona, mas tenha sempre em mente que a qualidade do público semelhante depende muito da qualidade do seu público de origem. Então, sempre pense em criar públicos de origem de qualidade, porque esses públicos de qualidade é que vão trazer a qualidade superior para esse seu público semelhante, e aí tenho certeza que você vai ter muito mais resultados nas suas campanhas de Facebook e Instagram Ads. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você use os públicos semelhantes, que isso te ajude na sua jornada, nas suas campanhas. Beleza? Eu faço o convite para que você acesse o site da Mirago, tem vários cursos gratuitos que você pode olhar, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa, e eu faço o convite para que você também conheça o nosso Plano Pro. O Plano Pro era uma assinatura de cursos de marketing digital, dezenas de cursos já na plataforma, todo mês curso novo lá, tem centenas de horas de conteúdo, muitos conteúdos na prática que a gente mostra passo a passo, assim como a gente faz aqui no YouTube e nossos tutoriais, beleza? Se você tem interesse, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tem muita coisa legal. Então é isso aí, galera, eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!